Graça e paz em nome de Jesus Cristo, você que me vê, você que me ouve, eu quero te dar muito bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo faz parte da nossa igreja aqui em Somerville, em Boston, a Assembleia de Deus Celebrar, e quero te convidar, assim que pudermos, nos visitar. Vamos dar sequência ao nosso estudo da Escola Dominical. E a lição desse trimestre é a Igreja Eleita, está baseado na carta de Paulo aos Efésios. A Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja é revelado por meio de Jesus Cristo. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo Paulo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Nunca se apresentou como Saulo nas epístolas. A carta aos Efésios é considerada uma das epístolas da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. E nessa epístola, Paulo se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isto indica que esta carta foi enviada do cárcere. Essa carta foi escrita, de acordo com Atos 28 e 30, entre o período de 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente, né? A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61, 62, e tendo Tíquico como o seu portador. Éfeso era uma cidade que abrigava o famoso templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade, um templo todo construído em mármore. Paulo evangelizou essa cidade e seus arredores durante aproximadamente 3 anos, quando chegou a Éfeso. É bem interessante notar-se que havia novos convertidos que vinham de religiões de mistérios, de magia, e que agora se reuniam com os santos em Efésios, né? E o passado desses cristãos era marcado por imoralidade, por bebedeiras, e uma vez salvos pela graça, Paulo enfatiza isso, que eles deveriam adotar um novo estilo de vida, né? Destaca-se ainda uma preocupação de Paulo com a unidade, a paz entre os judeus, entre os gentios, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos. Uma das intenções de Paulo era atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. A mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo como a cabeça e o corpo da igreja, né? Então, essa lição que nós vamos tratar ela hoje, a lição número 2, eu dei uma pequena introdução da lição número 1, e chama-se a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo diz o seguinte, o texto áureo está em Efésios 1 e 3, e diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a verdade prática diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Eu vejo aqui o cerne deste capítulo. E a lição bíblica está em Efésios 1, 3, 4 e do 9 ao 14. Nós não vamos fazer essa lição para a gente poder ter aqui uma lição bem rápida para você, para não te cansar. Então, por isso, fica você à vontade para poder pegar a sua Bíblia em casa e acompanhar com a lição a qual nós trazemos hoje. Nessa lição, vamos ver a definição da palavra bênção e pontuaremos ainda as bênçãos de Deus ministrada por meio da Santíssima Trindade, e queremos destacar cada uma dessas pessoas e mostraremos que Deus planejou de antemão
conceder bênçãos espirituais a seus servos. E que essas bênçãos revelam a grandeza e a excelência e a perfeição do projeto divino. Então, em primeiro lugar, nós queremos destacar a palavra bênção. Qual a definição, qual o significado de bênção? A palavra bênção, segundo o Oasis, significa graça concedida por Deus. Mas teologicamente, é bom frisar, teologicamente, bênção significa todo e qualquer bem dispensado por Deus ao homem. No capítulo 1 de Efésios, Paulo destacou a fonte das bênçãos de Deus Pai e a natureza das bênçãos, bênçãos espirituais e, por fim, a esfera das bênçãos nos lugares celestiais. Mateus Henry diz o seguinte, alerta que deveríamos aprender a reconhecer as coisas espirituais e celestiais como as coisas principais, as bênçãos espirituais celestiais como as melhores bênçãos. Em segundo lugar, a bênção de Deus ministrada por meio da Santíssima Trindade. Aqui Paulo apresenta o crente como recipiente de todas as sortes de bênção espiritual. Logo no início, Paulo destaca isso. O Pai decidiu redimir as pessoas para si próprio. O Filho, pelo preço de sua morte sacrificial, também é o Redentor. E aquele através do qual a igreja é a escolhida. Paulo destaca isso em Efésios 7:12. E o Espírito Santo, a presença viva e a obra de Cristo, a igreja e a experiência humana. Todas as três pessoas da Santíssima Trindade, é bom destacar, participam dessa provisão de bênçãos espirituais. Notemos o seguinte: o Pai é a fonte das bênçãos. Paulo inicia as epístolas aos Efésios reconhecendo e louvando o Pai como a fonte de todas as bênçãos. Paulo diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. O apóstolo diz, bendiz ao Pai porque Ele nos bendisse, o qual nos abençoou, e isto Ele fez para louvor da sua glória e da sua graça. Tiago diz no capítulo 1, no versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em segundo lugar, o Filho, Jesus, o agente e a condição das bênçãos. As bênçãos decorrentes da salvação são condicionais, ou seja, elas são pertencentes àqueles que estão em Cristo. Essas bênçãos são condicionais àqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é bênção distribuída a tudo e a todos. Não. Não é. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz que bendito o Deus e Pai, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A expressão em Cristo aparece aproximadamente 30 vezes na epístola. E esses dois vocábulos, em Cristo, aparecem 164 vezes nas epístolas paulinas. Isso significa que é exclusivamente a conexão com Cristo que somos abençoados. Fora de Cristo, não temos direito e não recebemos essas bênçãos. Com todas as bênçãos espirituais, nós somos abençoados. Em termos gerais, revela que nenhuma dessas maravilhosas dádivas seria possível sem Cristo. Nenhuma delas. Então, só em Cristo, só com Cristo, nós estamos aptos a desfrutar dessas bênçãos. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, o aplicador das bênçãos. O Pai planejou a salvação, o Filho a providenciou e o Espírito Santo a aplicou. É a terceira pessoa da Trindade que nos leva a nos apropriarmos dessas bênçãos, sendo o selo, a garantia de que somos propriedades de Deus. E o Espírito Santo
de acordo com Efésios 1:14, é o penhor da nossa herança. Em terceiro lugar, as bênçãos que obtivemos do Pai. Em primeiro lugar, ele nos elegeu. A primeira coisa que Paulo destacou como bênçãos é que o Pai nos elegeu. É bom dizer que essa escolha foi baseada na presciência divina, atributo que lhe dá condição de antever as coisas antes que aconteçam. Só Deus, só Cristo, só a Trindade tem essa capacidade. Deus viu que aqueles que, mediante a pregação evangélica, receberiam a Cristo como Salvador, e a estes elegeu. Mediante a pregação do Evangelho, Deus determinou, Deus elegeu que aqueles que recebessem Cristo como Salvador seriam os eleitos. 1 Pedro 1:2 diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus. Você pode ver ainda em Romanos 8:29. Certo teólogo disse uma vez que a eleição ou a escolha de Deus não é arbitrária, de forma que alguns sejam destinados à salvação e outros à perdição, sem levar em conta a disposição de cada indivíduo. O âmbito da salvação é a todos os homens, como a Bíblia copiosamente declara. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Os eleitos são constituídos não por decreto absoluto, mas por aceitação da condição do chamado de Deus, as quais são arrependimento e fé. É bom destacar também que o apóstolo deixou claro que essa eleição foi coletiva e não individual. Deus nos elegeu. Deus não me elegeu. Deus nos elegeu. Em segundo lugar, que esta foi condicional. Ele nos elegeu nele, em Cristo. E também ela foi proposital para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. E ainda, Paulo diz ainda que ele nos adotou, em Efésios 1:5, 1:4 e 5 está escrito que fomos predestinados por Deus para a adoção de filhos. E nos predestinou para filhos por adoção por Jesus Cristo. Nós fomos adotados por Jesus Cristo. Como consequência dessa filiação, o crente passa a ter todos os direitos e privilégios do pai, de filho. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O status de filho nos traz alguns privilégios, a saber, em primeiro lugar, tratar a Deus como Pai nas nossas orações e de receber o perdão de nossos pecados. Em segundo lugar, ter o testemunho do Espírito Santo acerca da nossa salvação, o qual clama: Abba, Pai, dando-nos o testemunho de que somos filhos de Deus. E em terceiro lugar, sermos amados por Ele enquanto somos ignorados pelo mundo. Em quarto, ter o privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo. Em quinto, gozarmos do cuidado do Pai e da liberdade de lhe pedir o suprimento das nossas necessidades. E em sexto e último lugar, podemos lhe pedir o Espírito Santo e gozarmos dos direitos a ter uma herança nos céus. Você que está me ouvindo, ou você que vai me ouvir, eu quero te dizer algo. Essas bênçãos, esses privilégios, só estão reservados àqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você ainda não conhece a Jesus, ou se ouviu falar de Jesus, ou que ouve falar de Jesus, mas ainda não o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido a colocar a sua mão direita no seu coração, a levantar a sua mão esquerda e dizer comigo: Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador.
te prometo ser fiel e te seguir por todos os dias da minha vida e ter a certeza que irei morar no céu contigo. Se você fez essa oração, considere-se nascido de novo. Considere-se filho de Deus por adoção. Considere-se que você recebeu o selo do Espírito Santo. Você agora tem uma identidade. Agora você tem um pai. Um pai que te ama. Um pai que deu o seu único filho para nos redimir. Para redimir a mim, pecador, e a você, que está nesse momento aceitando ao Senhor como Salvador. Venha fazer parte dessa família. Não deixe passar. Não demore mais um minuto para ter esses privilégios. Privilégios tão grandes que só Jesus Cristo pode nos proporcionar. Nada. Não há, são privilégios que dinheiro não compra, que a fama não compra. Nada pode comprar. Somente estão reservados para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Em terceiro, ele nos fez agradáveis. O pecado nos tornou inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós que não aceitamos, antes de aceitarmos a Jesus, que não conhecíamos a Jesus, éramos inimigos de Deus, porque estávamos fazendo aquilo que agradava a carne e desagradava a Deus. Sendo assim, por natureza, filhos da ira. Mas depois que aceitamos Jesus, deixamos de ser filhos da ira para ser filhos de Deus. Olha que privilégio. Olha que privilégio que nós não podemos perder. Venha, faça assim como eu fiz. Receba esses privilégios. Deixe de ser filho da ira e venha ser filho de Deus. No entanto, recebemos Cristo como nosso Salvador e Ele nos tornou agradáveis a Deus por sua graça maravilhosa. Efésios 1:6 diz: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado. E em quarto lugar, as bênçãos que obtivemos do Filho. Ainda no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, Paulo elencou as bênçãos que recebemos por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Vejamos elas. Paulo nos diz que ele nos redimiu. Efésios 1:7. Paulo diz que nos redimiu. Jesus nos redimiu. Paulo diz que Cristo nos resgatou com preço de sangue. Outras passagens nas epístolas paulinas também enfatizam a questão do custo. Se você ler 1 Coríntios 6:20, 7:23, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2:6, coisas que o próprio Jesus também afirmou em Mateus 20:28. Os fariseus, é bem interessante isso aqui, você prestar atenção. Os fariseus fizeram uma observação muito importante. E a observação que eles fizeram é a seguinte: que nenhum homem pode perdoar pecado a não ser Deus. Em outras palavras, eles estavam dizendo, esse que está perdoando pecados aí, Jesus Cristo, ele não é homem, ele é Deus também. Ele se apresenta como homem, ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. O fato de perdoar pecados é a evidência maior que Jesus Cristo é Deus. Em segundo lugar, ele nos congregou. Paulo diz que ele nos congregou em Efésios 1:10. Paulo afirma que Cristo veio congregar em si todas as coisas. A expressão todas as coisas inclui tanto as que estão no céu como as que estão na terra e devem ser reunidas por Cristo. Então Cristo congregou tudo. Todas as coisas estão congregadas, estão em Cristo. Nada do que foi feito se fez sem Cristo. Se você voltar lá no início da Bíblia, lá no início, quando a Trindade se reuniu, ela diz, façamos. Isso está no plural, quer dizer que foi mais de um. Façamos.
nossa imagem, segundo a nossa semelhança, quando Deus estava fazendo o homem. E em quinto lugar, as bênçãos que obtivemos do Espírito Santo. Nessa última estrofe da doxologia de Efésios, o Espírito Santo pelo menos recebe duas designações. Um de selo e outro a garantia. Efésios 1, 13 e 14 diz isto. Então vejamos, notemos. O Espírito Santo como um selo. Efésios 1 e 13. Os que recebem o Espírito Santo são identificados por Deus como pertencentes a Cristo. Esses crentes são selados como propriedade particular de Cristo no momento da sua conversão. No momento que você aceita Jesus. Se você aceitou Jesus comigo há instantes atrás, você foi selado pelo Espírito Santo como propriedade particular de Jesus Cristo. Acerca do selo, convém afirmar que, em primeiro lugar, o selo fala de um direito de posse. Deus nos selou com o Espírito Santo porque agora são seus. Nós somos de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, ele enfatiza muito bem nisso. E em segundo lugar, o selo fala de segurança e proteção. O selo romano sobre a tumba de Cristo era a garantia de que aquela tumba não seria violada. Assim, o crente pertence a Deus como selado, não é violado. Em terceiro lugar, o selo fala de autenticidade. Nós fomos selados com o Espírito Santo como propriedade de Deus, de acordo com Romanos 8, no versículo 9. Terceiro lugar, o Espírito Santo é o penhor. No passado, na época de Paulo, o penhor era o primeiro pagamento efetuado na aquisição de uma propriedade. Então Paulo usa em suas epístolas essa linguagem de que o Espírito Santo foi nos dado como penhor, foi nos dado como pagamento da nossa salvação. Paulo deixa claro que o Senhor deu-nos o Espírito Santo como garantia em que somos propriedades exclusivas de Jesus Cristo. Somos eleitos, propriedades exclusivas de Jesus Cristo. O propósito da eleição não é outro senão louvor e glorificar a Deus. A maior adoração que podemos oferecer a Deus é levar os outros a Deus. Levar os outros a Cristo para receber este mesmo selo, para ser o penhor. O Espírito Santo ser o penhor, a compra que Deus está efetuando. E para terminar, como eu disse que eu queria ser breve para que você pudesse, com o tempo, ver, ouvir novamente, buscar referências bíblicas, acompanhar na sua Bíblia ou na sua revista da Escola Dominical, tudo isso que estamos falando aqui. E para terminar, nós vimos nessa lição que Deus planejou de antemão conceder essas bênçãos espirituais a seus servos, àqueles que aceitassem a Jesus como Senhor e Salvador. Essas bênçãos revelam a grandeza, a excelência e a perfeição do plano divino, do objetivo divino. O plano da salvação, arquitetado pelo nosso Criador, é algo incomensurável. E em Cristo, Ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é uma doutrina gloriosa que revela o imenso amor de Deus. Em Cristo fomos eleitos para desfrutar desse plano maravilhoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero te convidar uma vez mais a ter este Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não espere amanhã, não deixe para depois, porque o amanhã pode ser tarde. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto, que dirá amanhã. Então, não perca essa oportunidade.
aceite ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você vai gozar de todas essas bênçãos espirituais em Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. E obrigado por nos assistir.